Rádio ABM, o caminho seguro da informação. No ar, o Solo Notícias. Olá, ouvinte, muito boa tarde. Eu sou Carla Félix e a gente está começando agora a edição de quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020 do jornal Solo Notícias. O jornal vai ao ar aqui pela Rádio TV ABM, uma emissora da Rede Solo de Comunicação, sempre de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e com reprise às 18h30. Boa tarde, ouvinte. Agora você confere as principais informações desta quarta-feira. Eu sou André Lopes. STF mantém suspensa cobrança de tarifa por cheque especial não utilizado. Relator suspende prisão preventiva de réu detido com crack para um dia de uso. Gestão Judiciária marca cerimônia de anúncio dos vencedores da 17ª edição do Prêmio Inovare. Secretário de Saúde de Nova Viçosa morre de Covid-19. Vitória goleia e se afasta da zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora em apenas um minuto. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão, aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. O Solo Notícias. E você está ouvindo agora o Solo Notícias, aqui pela Rádio TV ABM, Rede Solo de Comunicação. Justiça. STF mantém suspensa cobrança de tarifa por cheque especial não utilizado. A reportagem é de Lívia Azevedo. Por unanimidade, os ministros avaliaram que a norma do Conselho Monetário Nacional está em desacordo com regras da Constituição Federal. O relator, ministro Gilmar Mendes, ressaltou que a cobrança, apesar de se denominar tarifa, confunde-se com outras duas potenciais naturezas jurídicas. Tributo na modalidade de taxa, tendo em vista que será cobrada apenas pela disponibilização mensal de limite pré-aprovado do cheque especial, ou cobrança antecipada de juros, diante da possibilidade de compensação da tarifa com os juros. Segundo ele, na primeira situação, haveria violação ao princípio da legalidade tributária, pois a taxa somente pode ser instituída por lei em sentido formal e material, como estabelece a Constituição Federal. Em relação à segunda possibilidade, a cobrança seria inconstitucional por colocar o consumidor em situação de vulnerabilidade econômico-jurídica ao dissimular a forma de cobrança antecipada como a própria natureza da cobrança de juros para atingir todos aqueles que possuem a disponibilização de limite de cheque especial. Para o relator, no entanto, existem soluções menos gravosas para o fim, como a autorização de cobrança de juros em faixas, a depender do valor utilizado. Rádio Justiça, de Brasília, Lívia Azevedo. Justiça. Justiça. Relator suspende prisão preventiva de réu detido com crack para um dia de uso. A reportagem é de Tiago Gomide. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, suspendeu a ordem de prisão preventiva decretada contra um homem acusado de portar 15 pedras de crack, quantidade pouco acima da média de consumo diário de um usuário desse tipo de droga. De acordo com o processo, ao perceber a aproximação da polícia, o réu teria tentado se livrar da droga jogando-a dentro de uma residência, mas as pedras de crack foram apreendidas. Ao ser preso em flagrante, ele tinha R$ 239 no bolso.
No decreto de prisão preventiva, o juiz apontou o risco de reiteração delitiva pelo fato de o réu já ter sido condenado 2 vezes, uma delas por tráfico, e ser velho conhecido da polícia por condutas desse tipo. Ao examinar o pedido de habeas corpus submetido ao STJ, o ministro Rogério Schietti Cruz considerou que as circunstâncias do caso não evidenciam indícios razoáveis de autoria do crime, um dos pressupostos para a prisão preventiva. Além disso, o ministro salientou que o fato de a polícia apontar o acusado como velho conhecido não é fundamentação jurídica para a prisão preventiva. Segundo Schietti, em processo penal, não se pode supor ou intuir. Tudo tem que ser provado a partir de evidências, o que não aconteceu nesse caso. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. Justiça. Gestão Judiciária marca a cerimônia de anúncio dos vencedores da 17ª edição do Prêmio Inovare. A reportagem é de Lívia Azevedo. O prêmio da primeira categoria Inovare 2020 foi anunciado pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux. O Rio de Janeiro foi o destaque, com a prática Eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça, sob o tema Defesa da Liberdade. Em razão da necessidade de distanciamento social decorrente da pandemia de Covid-19, o evento foi online, com transmissão ao vivo do STF, pelas redes sociais e pelo canal do Prêmio Inovare no YouTube. A premiação é entregue anualmente às categorias Tribunal, Juiz, Advocacia, Justiça e Cidadania, Defensoria Pública e Ministério Público, além da premiação Destaque. Além disso, foi criada uma nova categoria em conjunto com o CNJ para considerar iniciativas relacionadas à área de gestão, a CNJ Gestão Judiciária. Em 2020, foram 646 inscrições. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, os ministros Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e a ministra Carmen Lúcia participaram da entrega dos prêmios. Ao todo, foram 6 premiados e 6 homenageados na 17ª edição. A ideia do prêmio é identificar, divulgar e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento da justiça no Brasil. O CNJ e o Instituto Inovare oficializaram em 2019 parceria para difundir as práticas reconhecidamente eficazes no aprimoramento do Poder Judiciário. Um dos resultados dessa parceria foi a seleção prévia de novas práticas pelo Conselho Nacional de Justiça, realizada nesta 17ª edição, que foram levadas ao júri do Prêmio Inovare para a escolha dos prêmios principal e de menção honrosa. E desde 2004, já passaram pela comissão julgadora do Inovare mais de 5.000 práticas vindas de todos os estados do país. A premiação, promovida pelo Instituto Inovare, destaca as boas iniciativas da área jurídica, idealizadas e colocadas em prática por advogados, defensores, promotores, magistrados e profissionais interessados em aprimorar a justiça brasileira, facilitando o acesso da população ao atendimento. Rádio Justiça, de Brasília, Lívia Azevedo. O Solo Notícias. E a gente segue aqui com o Solo Notícias pela Rádio TV ABM Rede Solo de Comunicação. Regional. Nova execução do PAA vai beneficiar 75 novos municípios baianos. A reportagem é de Anderson Oliveira. O governo da Bahia, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, vai executar uma nova meta estadual do Programa de Aquisição de Alimentos. A nova proposta vai contemplar 75 novos municípios com compra e doação simultânea de alimentos advindos da agricultura familiar. As orientações foram prestadas nesta terça-feira em uma reunião virtual promovida pela Superintendência de Inclusão e Segurança Alimentar para tratar especificamente desta nova proposta. Na oportunidade, foi apresentado um panorama histórico do programa. Outros pontos também foram abordados, como logística para a compra e entrega dos produtos, acompanhamento e avaliação da meta e estrutura e equipamentos das centrais de abastecimento do programa. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira. Regional.
Bahia registra 3.118 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. A reportagem é de Anderson Oliveira. Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 3.118 novos casos de Covid-19 e 2.902 recuperados. O boletim epidemiológico desta terça-feira contabiliza ainda 25 óbitos que ocorreram em diversas datas. Agora, dos 406.189 casos confirmados desde o início da pandemia no estado, 386.676 já são considerados recuperados e 11.220 encontram-se ativos. O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia é de 8.293. A base de dados completa dos casos suspeitos, descartados, confirmados e óbitos relacionados ao coronavírus está disponível no site www.saude.ba.gov.br/coronavírus. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira. Regional. Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária Virtual começa neste sábado. Confira agora na reportagem de Anderson Oliveira. Início neste sábado, 5 de dezembro, a 11ª FEBAFES, Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que neste ano acontece 100% online e gratuita no site www.feiradagriculturafamiliar.com.br. As atividades da maior feira da agricultura familiar do país seguem até o dia 13 deste mês. Durante 9 dias, o público visitante tem acesso ao Espaço Trilhas, que apresenta as principais características de cada território de identidade do estado. No site também estarão disponíveis rotas do Sistema Produtivo da Agricultura Familiar da Bahia, mostra de turismo comunitário, balcão científico e tecnológico e cozinha show Sabores e Saberes da Agricultura Familiar. A feira virtual contará ainda com uma programação cultural com lives ao vivo de artistas baianos. As atividades também podem ser acompanhadas pelo canal SDR Bahia no YouTube. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira. O Solo Notícias. Cidadania. Dezembro terá bandeira vermelha patamar 2 para o custo de energia. A reportagem é de Dilson Santa Fé. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu reativar a sistemática do acionamento das bandeiras tarifárias. Aplicando a metodologia, ficou estabelecida a bandeira vermelha patamar 2 no mês de dezembro de 2020, com custo de R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos. Em maio deste ano, em virtude da pandemia do novo coronavírus, a ANEEL havia decidido manter a bandeira verde acionada até 31 de dezembro deste ano. Mas a queda no nível de armazenamento de água nos reservatórios das hidrelétricas e a retomada do consumo de energia levaram à revisão da decisão. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. O Solo Notícias. Política. Presidente Jair Bolsonaro participa nesta quinta-feira da 14ª reunião do Conselho do PPI. Confira agora na reportagem de Dilson Santa Fé. O presidente Jair Bolsonaro participa nesta quinta-feira da 14ª reunião do Conselho do PPI. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos se reúne para deliberar sobre novos empreendimentos a serem qualificados no âmbito do programa. Após a reunião, a secretária especial do PPI, Marta Cillier, concede entrevista coletiva à imprensa para detalhar as resoluções apreciadas. O Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, foi criado no âmbito da Presidência da República pela Lei 13.334 de 2016, com a finalidade de ampliar e fortalecer a interação entre o Estado e a iniciativa privada por meio da celebração de contratos de parceria e de outras medidas de desestatização. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.
O Solo Notícias. E daqui da redação a gente vai para um intervalo rápido e daqui a pouco a gente volta. Os riscos do novo coronavírus são maiores para pessoas com diabetes? Quem responde é o médico oftalmologista Pedro Carricondo. Esses pacientes eles têm diversas condições do organismo secundárias ao diabetes que tornam mais difícil tanto para o organismo combater infecções, como tornam muito mais graves as complicações dessas infecções no organismo. Os pacientes com diabetes têm que ter um cuidado todo especial para tentar não ser infectado pelo coronavírus ou, caso isso aconteça, eles precisam de cuidados especiais. Não feche os olhos para o diabetes. Uma parceria Rádio Senado e CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão, aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. O Solo Notícias. E o Solo Notícias segue por aqui na Rádio TV ABM, Rede Solo de Comunicação. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Extremo Sul. Secretário de Saúde de Nova Viçosa morre de Covid-19. Faleceu na madrugada desta terça-feira, dia 2 de dezembro, em decorrência de complicações da Covid-19, o secretário de Saúde do município de Nova Viçosa, Elielson Neves. Ele estava internado no Hospital Meridional de São Mateus, no Espírito Santo, desde o mês de novembro e não resistiu ao avanço da doença. O sepultamento será no distrito de Argolo e, em virtude dos protocolos do Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, não haverá velório. A Prefeitura de Nova Viçosa decretou luto oficial de 3 dias e informa que só serviços essenciais estarão funcionando. Elielson tinha 42 anos, era casado com Nice Almeida, filha do prefeito de Nova Viçosa, Manuel Costa Almeida. Já havia ocupado outros cargos no primeiro escalão do município como secretário de Assuntos Institucionais. Advogado, Elielson deixa a esposa e 2 filhos. E ontem, em Teixeira, no boletim epidemiológico, foram registrados mais 3 óbitos por Covid-19, somando 106 desde o início da pandemia. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Extremo Sul. Teixeirense cria vaquinha online para custear tratamento contra o câncer. E o Lyndon Johnson Mirandola, conhecido popularmente por Papi, está precisando muito da nossa ajuda. Johnson, no ano de 2018, por conta de uma pneumonia, descobriu um tumor massivo em seu pulmão, que posteriormente foi diagnosticado como câncer. Ele e a família, que moravam em Teixeira de Freitas, tiveram que procurar assistência médica em Vitória, no Espírito Santo, onde moraram em uma kitnet por 2 meses para os procedimentos com a radioterapia e retornaram para Teixeira para continuar o tratamento com as sessões de quimioterapia. Desde o início, Johnson dispõe de uma confiança, alegria e determinação inabaláveis. E em 2019, Johnson respondeu bem aos tratamentos, mas em 2020, durante a pandemia da Covid-19, o câncer voltou mais rápido, agressivo e metastático. Foram feitos vários procedimentos para encontrar um tumor que ainda estava escondido. Ele também foi submetido a uma cirurgia cerebral. Mediante tudo isso, Johnson e sua família se mudaram para Vitória, pois não tinham condições financeiras de arcar com os custos do trânsito entre as duas cidades.
No momento, o câncer de Johnson se espalhou, atingindo alguns órgãos, sendo o cérebro o que está demandando maiores cuidados. Os tratamentos são a imunoterapia, a quimioterapia e a radiocirurgia. O tratamento é previsto um custo total de R$30 mil. Para você que deseja ajudar, é só acessar o nosso site, osolo.com.br, ler a matéria completa e também ver como você pode fazer para participar da vaquinha e ajudar o Johnson. O Solo Notícias. Agora Carla falará para nós a previsão de tempo desta quarta-feira. Previsão do tempo. André, ouvinte, a previsão do tempo para essa quarta-feira, dia 2 de dezembro, é de muito sol durante todo o dia, tanto que as temperaturas aguardadas são mínima de 22 e máxima de 33 graus. Rádio ABN, o caminho seguro da informação. Esporte. Ronildo Gonçalves vai falar agora para nós as novidades do mundo do futebol. Boa tarde, Carla. Boa tarde, André. Boa tarde, você ouvinte da Rádio TV ABM. O Vitória goleia e se afasta da zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão. O Vitória da Bahia jogou ontem e venceu o Paraná por 4-1. O jogo foi válido pela 25ª rodada da Série B. O técnico interino Rodrigo Chargas comemorou o resultado e destacou o equilíbrio do time na partida. Com a goleada sobre o Paraná, o Vitória chegou aos 32 pontos e agora ocupa a 14ª posição na Série B. Na próxima rodada, o Vitória pega o Confiança na sexta-feira, dia 4 de dezembro, às 19h15. O jogo vai ser lá no estádio Barradão. Outro time baiano que vai bem é o Bahia, que jogou ontem também e conseguiu segurar o empate diante do time argentino Unión Santa Fé. O primeiro jogo do Bahia, o Bahia empatou com o Unión Santa Fé em 1-1 e por isso ele segue para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Por hoje é isso, aquele abraço e até a próxima. O Solo Notícias. E por hoje realmente é isso. A gente encerra por aqui essa edição de quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020 do Jornal Solo Notícias. Muito boa tarde. Boa tarde. O Solo Notícias.